Aliás, o governo do estado tem demonstrado aí, claro, um esforço, né, para incentivar o crescimento da nossa economia. Tanto que já anunciou a redução da alíquota do ICMS de 17% para 12% para a venda interna, né, de mercadorias. Uma medida provisória aí que deve beneficiar, claro, principalmente a indústria e parte também do nosso comércio. A gente vai entender melhor qual é o impacto disso, né, para Santa Catarina, para o seu bolso também, com o economista da FEComércio, Luciano Córdova. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo aqui ao nosso jornal. Explica um pouquinho, na verdade não é todo o comércio que vai poder se beneficiar dessa alíquota, dessa redução do imposto? Sim, a redução do imposto da alíquota do ICMS de 17% para 12% incide somente naqueles que vendem para outros empresários contribuintes de imposto. Então quem vende para o consumidor final vai continuar pagando uma alíquota de 17%. Me dá um exemplo mais prático assim para o pessoal de casa entender. Por exemplo, a indústria que vende para o atacado vai pagar 12% nessa transação. O atacado que vende para o varejo também 12%. Já o varejo que vende para o consumidor final vai continuar pagando uma alíquota majorada, a alíquota que vale anteriormente. Entendi. Então para o consumidor não vai ter muita diferença, é isso? Ou pode ter uma diferença ainda? Exatamente, pode ter diferença dependendo de como o atacado vai repassar essa diminuição do ICMS para o preço final. Entendi. Então, possivelmente, pode ser que haja uma diferença ou não, depende de cada segmento, de cada setor, então tem que ser avaliado. Claro, não dá para dizer que essa redução, né, do ICMS vai atender todo mundo e que todo mundo vai pagar mais barato, não é isso? Mas, em linhas gerais, a medida é positiva, porque demonstra uma grande vontade do Estado em reduzir a pesada carga tributária, né? E também equalizar as condições de concorrência com os demais estados da região sul. Verdade. Essa medida de 12% beneficia Santa Catarina nas vendas da indústria para o atacado, no sentido que, por exemplo, o atacado e o varejo, antes eles compravam do Paraná ou do Rio Grande do Sul porque era mais barato em termos de imposto. Agora não, vai estar tudo equalizado, pagando o mesmo imposto, então claro que o Estado ganha em competitividade nessa parte da cadeia produtiva. Mas também em questão de investimento, o empresário catarinense também pode começar a investir mais também, né? Na sua própria indústria, até para crescer, gerar emprego, é isso? Exatamente, com menos imposto pagando, a tendência é que possivelmente caia o preço das mercadorias nessas transações internas e isso sobe mais recursos para investimento, para gerar emprego, renda. Então, em linhas gerais, a medida é positiva para a economia, mas é importante também que se diga que a gente precisa avançar em mais reduções da carga tributária e também em simplificação dessa carga tributária, para que todos os elos da cadeia produtiva, tanto do comércio como da indústria, sejam beneficiados. Então, se a gente caminha nesse sentido de redução cada vez maior da carga tributária, maior incentivo para a economia e também para a população em termos de emprego e renda. A FEComércio, na verdade, até é bastante engajada, né, como uma instituição para tentar forçar um pouco, né? Quais são as políticas que vocês estão defendendo, por exemplo, para tentar realmente diminuir cada vez mais essa carga tributária? A gente trabalha sempre no sentido de melhorar o ambiente de negócios para o empresário, para melhorar os investimentos. Então, a gente parte do princípio que uma carga tributária altíssima inibe os investimentos, então é importante sim que tenha sempre uma carga tributária digna do que a população recebe e também do que o empresário tem condições de pagar. Então, nesse sentido, uma carga tributária baixa é muito importante, é nesse sentido que a FEComércio trabalha e também no sentido de regulamentar maior as vendas itinerantes e melhorar o ambiente de negócio do comércio em geral como um todo. Agora, senhor, você tem percebido, por exemplo, a FEComércio tem percebido essa diminuição mesmo dos investimentos em Santa Catarina por causa desse crescimento agora mais devagar, né, mais lento também? O empresário catarinense deixou de investir nesses últimos anos por causa justamente de todo esse clima que a gente vive de insegurança? Sim. A gente passou 2 anos muito difíceis, né, 2015, 2016, com o PIB retraindo quase 8%. Então, nesse cenário, é evidente que o empresário fica retraído, que o consumidor não consome, que os investimentos decaem, mas à medida que a economia for melhorando, com medidas principalmente como essas, que reduzem a carga tributária, que dinamizam mais o mercado de trabalho, o investimento e o consumo também tendem a voltar e a retomar, como a gente já vem acompanhando nesse ano de 2018. Certo. Ainda não é o suficiente, mas a gente já observa uma melhora da economia nesse ano de 2018. Essa redução, então, na alíquota, né, do ICMS já é um bom primeiro passo agora nesse ano de 2018, né?
É um bom primeiro passo, mas é importante que nós ainda temos o que avançar. Sem dúvida, tem muito ainda pela frente, né? Sim. Obrigado, então, Luciano Córdova, que é economista aqui da FEComércio. Obrigado mesmo pela participação aqui. Uma ótima noite. Boa noite.